Olá, apaixonado pelas plantas, tudo bem com vocês? Eu sou Mayara Carvalho e começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Deixe seu like nesse vídeo para que mais pessoas possam vir assistir o nosso conteúdo. E se você é um apaixonado pelas plantas, assim como eu, fique com a gente. Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre como o tamanho do vaso pode influenciar diretamente na escolha do seu substrato. Isso mesmo, você vai ver qual a relação do substrato com o tamanho do vaso para a sua planta. Hoje no mercado existem diferentes tamanhos de vasos, que vão dos pequenos aos gigantes. E o que vai influenciar essa escolha é o tamanho da sua planta. Se a sua planta for pequena, o seu vaso também será pequeno. Se a sua planta for grande, o seu vaso também vai ser grande. Mas e o substrato? O que ele tem a ver com toda essa história? Bem, o substrato ele tem a ver com a retenção de água, né? Tem substratos que ele vai reter um pouco mais de água e tem substratos que não vai reter tanta água assim. E se você colocar um substrato que retém muita água em um vaso pequeno, a sua planta vai morrer, ela vai apodrecer de tanta água. E se você coloca um substrato com pouca retenção de água dentro de um vaso, a sua planta também vai morrer por falta de água. Então eu vou mostrar para vocês isso tudo aqui na prática, de como não errar na escolha do seu substrato. Olha um exemplo que eu vou mostrar para você. Esse vaso ele tem mais ou menos ali 29 centímetros de altura e 32 de diâmetro. Eu plantei uma sansevieria nela, ela já está aqui há pouco tempo, ela não tem muito tempo aqui. E esse vaso é considerado um vaso grande, mas o que acontece? Eu coloquei, pode vir mais aqui perto, eu coloquei um substrato bem leve, super drenável. Os materiais que tem nele são com uma espessura um pouco maior, né? Tem carvão, tem madeira, tem tudo aqui. E aí o que acontece? Eu rego e a água ela sai muito rápido do vaso. O substrato é super drenável. E o que acontece? Tem pouca retenção de água. Então eu tenho que ficar regando com muita frequência. Por quê? Porque rápido a água vai embora do vaso. E para quem tem uma rotina muito puxada no dia a dia, que não tem tempo para dar tanta atenção para as plantas, acaba que elas morrem por falta de água. Por quê? Porque ela te cobra uma frequência maior de rega. Então aqui o ideal seria que o substrato ele tivesse em partículas menores, né? Tivesse ali um pouco mais de terra vegetal, areia de construção, materiais em que as partículas são menores, são mais areosas. Então, porque retém muito mais água no vaso, e aí a planta não dá tempo das raízes entrarem em contato com a água. Porque se a água sai com muita rapidez do vaso, não dá tempo nem para a raiz da planta tocar na água. E aí eu vou trazer agora para você um outro exemplo aqui de um vaso menor. O exemplo aqui, olha, do vaso menor, eu plantei uma muda de cacto que eu fiz. E aí, olha, os materiais são maiores, ó, carvão triturado, madeira, folhagem triturada. Então o que acontece? Ele não retém tanta água. Eu vou regar e a água vai sair e ele não vai ficar encharcado. Então, ó, o tamanho do vaso é um pote 6. Então, para mim, nesse caso, e é um cacto, então o cacto ele não pode ficar encharcado. Então, aqui um substrato super leve, né, com os materiais, eles são maiores, né? Olha, um pedaço de carvão. Então a água, ele não vai reter muita água dentro do cacto. Então vai ter espaço também para as raízes crescerem e entrarem em contato com a água. Esse aqui é um outro exemplo para você. E antes de falar, mostrar a minha alocácia amazônica linda, com essa folhagem maravilhosa. Mas vem aqui, vem ver o substrato dela. Ó, o substrato dela tem areia de construção. Aqui é um substrato com os materiais que eles são
menores, os materiais são menores, né? A areia, né? A espessura dos materiais são bem menores. Então é um substrato bem arenoso. Então o que acontece? Vai acontecer aqui muita retenção de água. E aí eu observo, ela está super bem, olha a beleza dela. Então, como ela fica aqui no meu quintal, eu não tenho tanto tempo para vir aqui cuidar dela, ela armazena bastante água. E aí ela está super bem, né? Você precisa sempre observar a sua planta. Se ela está bem, nossa, maravilhoso, o local está ok, o substrato está ok, a rega está ok. Porque enquanto ela estiver assim, ó, com essa beleza, quer dizer que a tua planta está maravilhosa. Então, minha dica para você. Então, se a sua planta está no vaso pequeno, para encerrar esse vídeo, fazer um resumo do que nós falamos hoje. Se o seu vaso é pequeno e a sua planta não gosta de ficar encharcada, então não tem que ocorrer muita retenção de água dentro do vaso. Então o seu substrato ele tem que ser leve, o material ele tem que ser com materiais maiores, o carvão, a folha triturada. Então a espessura dos materiais tem que ser maior. Se o seu vaso é muito grande e você tem uma planta ali que ela precisa ter mais retenção de água, porque o vaso é muito grande, então a água tem que ficar lá dentro mais tempo, você tem que usar um substrato mais arenoso. E é isso, gente. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês quais os materiais que ajudam, né, a você fazer seu próprio substrato. Ou então, quando você for comprar um substrato, olhar na composição, quais os materiais. Você pode, né, olhar, tem ali substratos que o material é transparente, e você pode olhar mesmo, tocar, se tiver amostra, de tocar como os materiais que estão sendo utilizados dentro do substrato. Então é isso, gente. Por muitos anos eu não me atentei a essa informação, e depois que eu li um artigo falando sobre esse assunto, eu comecei a colocar essa técnica em prática, e para mim foi muito melhor, porque como eu tenho muitas plantas, ficou melhor para manter a manutenção delas. Porque quem tem muita planta sabe que para fazer a manutenção das plantas é muito difícil. Quem tem uma rotina muito puxada sabe que também não tem tempo suficiente para cuidar das plantas. Então, se uma breve mudança no substrato da planta pode diminuir a frequência das regas, então vai te cobrar uma manutenção com mais intervalos de tempo. Então, para você, só a troca do substrato já te ajuda muito. Tá ok? E também para manter a planta saudável, né? Porque planta precisa sempre de água. Então, como pessoas têm suas particularidades, né? Tem pessoas que gostam de uma coisa e já não gostam, não se dão bem com outros tipos de alimentos. Então, a planta também tem a sua particularidade. Tem quem goste de muita água, tem quem não goste de tanta água assim. Então, eu espero ter ajudado você com esse conteúdo. Fica aqui, nos acompanhe, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas apaixonadas pelas plantas possam ver os nossos conteúdos. Fique por aqui e acompanhe o nosso canal. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos.